Estávamos a 300 quilômetros de distância do nada, à procura de Atlântida. Com James Cameron a bordo, parecia que tudo era possível. Vamos analisar. Seremos rigorosos. Agora, eu só tenho que encontrar a cidade que a maioria das pessoas diz que nunca existiu. São muitos becos sem saída. Precisamos achar uma maneira de conectar os pontos. Isso parece um barco. E se for um barco, está debaixo d'água. Nas investigações criminais, você segue o dinheiro. Na arqueologia, você segue as pedras. O mais louco é que é a mesma cena que se repete e repete sem parar. Acho que estou diante de algo importante. Algumas semanas antes. Vamos lá, pessoal. E... ação! Sempre fui fascinado pelo futuro. Pode dar meio passo para trás? Mas eu sempre amei imaginar mundos antigos e como as pessoas eram. Vá para frente bem devagar. Dá uma olhada na segunda janela quando eu estiver passando. Quando eu estava na escola, era fascinado pelo Egito Antigo, pelos gregos, pelos romanos e pela Atlântida. Eu acho que por trás desse mito, dessa parábola, tem que haver alguma coisa que aconteceu historicamente. E corta! Como vai, James? Bom te ver. Isso é incrível. É o meu trabalho. É um trabalho bem legal. E aí, vamos fazer isso? Mas é claro. Ir atrás de Atlântida? Eu tenho o barco, tenho os mergulhadores, o Wolve, a equipe. Nossa, cara. Preciso entrar nesse navio. Gosto de embarcar sempre. Não, eu sei disso. Tá me sei. matando. Então, eu sei que você é... Eu não quero atrapalhar. Vamos fazer uma Precisamos pausa, imagina. planejar, Vamos conversar. então. Maria, Oi, vamos almoçar, ok? tá bom. Beleza, pessoal, Vamos almoçar. ver os mapas. É ótimo. Tudo o que sabemos sobre esse tema altamente debatido vem do filósofo grego Platão, que escreveu sobre isso há 2.400 anos. No conto de Platão, os Atlantes lideravam um império agressivo que se estendia do Atlântico até o Mediterrâneo Oriental. Sua capital, Atlântida, era um porto, uma cidade única composta por 3 anéis concêntricos de terra e água. Em seu centro, havia um templo para o deus Água, Poseidon, onde os atlantes sacrificavam touros. Também havia pontes e canais inacreditáveis que ligavam todos os fossos. O canal central atravessava a cidade e ligava o templo ao mar. Mas quando o fim chegou foi terrível. Em um dia e uma noite, terremotos e tsunamis destruíram a cidade, submergindo-a debaixo de água e lama. Mas onde ela está? Certo, então, para onde iremos primeiro? A imagem de uma Olha jornada. só, Platão estava aqui, certo? Em Atenas. E ele falava de uma civilização que, nas palavras dele, abrangia toda essa região aqui. Então, é uma civilização no mar. Eles vieram por aqui de algum lugar do Mediterrâneo Exato. Ocidental. Exato. Então, poderiam estar em qualquer lugar. E qual é a minha missão? Investigar algumas hipóteses novas, investigar as hipóteses que as pessoas tendem a acreditar e analisá-las. Com certeza seremos muito rigorosos. Eu vou procurar sinais de uma civilização que dominou totalmente o Mediterrâneo e que foi até o Atlântico. E talvez essa busca leve a uma lendária cidade-mãe, a Atlântida, uma jornada e tanto. Você vai passar muito tempo no barco. Você é o cara do barco. Olha, você eu fico pode- enjoado. Você pode voar, tá certo? Mas eu acho que se você for de barco, vai pensar como eles pensavam na época. E as distâncias terão um significado. Você vai entender como é fazer parte de uma cultura de comércio. Primeira parada? Olha só, eu sou muito parcial em relação aos minoicos, você sabe. Os minoicos eram definitivamente uma civilização do mar. Uma das civilizações mais desenvolvidas da época. Em Creta e em Tira, 1100 anos antes de Platão, havia uma cidade que desapareceu de um dia para o outro. Santorini. É, Santorini. Exatamente. E por que não envolvemos o Charlie, sabe?
Quero dizer, ele escreveu o livro E ele escreveu o Atlantis? livro, o Charlie. Charlie. Chame o Charlie. Chame. Então, alguns dias mais tarde, e com a ajuda de alguns remédios para o enjoo, eu velejei pelo Mediterrâneo Oriental até a ilha grega de Santorini. Santorini, Grécia. Há 3.500 anos, essa ilha era muito diferente do que é hoje. Tinha uma forma arredondada com uma abertura que levava ao mar, bem semelhante à descrição de Platão da Atlântida. Naquela época, Santorini era habitada pela grande civilização minoica. Mas tudo mudou em 1550 a.C., quando o vulcão no centro da ilha entrou em erupção com uma força devastadora. Será que Platão estava descrevendo Santorini quando escreveu sobre a Atlântida? Para responder, me encontrei com o autor Charles Pellegrino. Não, isso deve ter acontecido depois da erupção. Usando drones, Pellegrino está fazendo uma pesquisa de camadas de cinza na boca do vulcão em que ele está velejando, Podemos nos aproximar da grande camada original? recriando os eventos que levaram ao colapso do vulcão. Atrás de mim está uma das maiores caldeiras vulcânicas do mundo. Antes da erupção, tinha uma montanha com cerca de 1.600 metros nessa ilha. Ela desapareceu. Na experiência da história humana, essa teria sido a maior explosão vulcânica. Estamos falando de uma força que somaria mais de 1 milhão de bombas atômicas detonando bem atrás de mim. A erupção durou dias. Uma montanha gigantesca, quase equivalente ao Monte Everest, foi soprada da atmosfera. O céu escureceu durante dias e vastas áreas do planeta experimentaram um inverno que durou 2 anos inteiros. A erupção e os terremotos que a acompanharam criaram um mega tsunami que atingiu uma altura de mais de 200 metros e devastou as costas de Creta, Egito e Turquia. Na costa norte de Creta, o tsunami destruiu cidades costeiras minoicas e obliterou sua frota massiva. A nuvem de cinzas que se espalhou com a explosão era tão quente que as pessoas que estavam na costa de Creta se desintegraram quando a nuvem as atingiu. Escritos egípcios da época descrevem uma onda de choque muito intensa que destruiu casas, templos e parte das pirâmides. Esse evento foi tão grande que não tem como as civilizações da época, sobretudo no Mediterrâneo, não terem notado ou mencionado nada em sua história oral e escrita. Então será que a erupção de Santorini é o evento cataclísmico na história de Platão? Será que os minoicos são os atlantes desaparecidos? Eu vou seguir com Charles para o único sítio arqueológico minoico que ainda está de pé na ilha, a cidade minoica de Akrotiri. Ela corresponde ao que Platão descreveu como uma civilização muito avançada da Idade do Bronze. Eu estou espantado porque estamos caminhando ao lado de construções que têm 3 andares e elas Sim. têm por volta de 3.500, 3.600 Sim. anos, não é? As ruas não são tão estreitas, o espaço é amplo, as janelas também estou vendo que as casas são mais ou menos iguais. Então é uma sociedade igualitária. Esses edifícios foram construídos com um certo grau de resistência a terremotos em mente. Na verdade, Peraí. ver Você que... está me dizendo que essas pessoas construíam prédios que Isso. eram resistentes É. a terremotos? Isso muito semelhante a alguns dos projetos desenvolvidos no Japão e nos Estados Unidos Hoje? durante o século XX. Oh, meu Deus. Tão incrível quanto esses prédios de vários andares é o que tem debaixo deles. Como assim? Sanitários.
O encanamento que passa por esses prédios é de um tipo que a gente não viu até... Ele existiu brevemente durante o período romano, mas em nossa própria época. Não vimos até 200, 300 anos atrás. Por exemplo, na época da Revolução Americana, na Filadélfia, ou até mesmo no Palácio em Paris, os banheiros eram escadas, ou as próprias ruas. Dava para sentir o cheiro de Paris ou da Filadélfia a 3 quilômetros de E aqui, há distância. 3.600 anos, essas pessoas tinham uma arquitetura incrível, alta tecnologia, banheiros com descarga. Há 3.600 anos tinham aquedutos, higiene, sociedade aberta, igualitária e tudo destruído da noite para o dia. Isso. Essa é a Atlântida? Eu diria que existe uma probabilidade de 99% desse lugar fazer parte do que Platão escreveu como sendo Atlântida. Então, os minoicos Então, esse eram uma lugar civilização deve ser- altamente avançada que desapareceu devido a um desastre natural. Mas isso é o suficiente para provar que eles eram os Atlantes? Não tenho certeza. Então, vou perguntar para o chefe. Sincha, por que tá me ligando? Tá com saudade? Deu algo errado? Por acaso afundou o barco? Não, nada deu errado. O barco não afundou. Tá, ok. Eu passei um tempo com o Charles em Santorini. E eu queria te dizer como foi, porque em muitos aspectos foi bem convincente. Tinha uma alta tecnologia, a cidade foi destruída e praticamente da noite para o dia. Mas Platão diz que eles vinham do Ocidente e não eram agressivos. E os minoicos estavam no Oriente e eram pacíficos. Outra coisa que realmente me incomoda, embora eu ache que Santorini faz parte da história, é que Platão nunca descreveu uma erupção vulcânica. É como se ele descrevesse tsunamis, terremotos, depressões e lama. Isso nos leva à questão fundamental da nossa investigação, que é... Será que existe um só lugar? Porque você sabe o que eu acho disso. Eu acho que é uma história de ficção científica. Eu acho que é uma parábola. É uma parábola moral e ética, e Platão usa vários elementos diferentes do registro coletivo. Ele junta tudo, e na ficção científica chamamos isso de construção de mundos. Eu discordo. Acho que Platão tinha um objetivo, sim, mas não acredito que ele estivesse só juntando peças diferentes. O Platão fala de uma civilização e deve ter um ponto de origem. E eu acredito que tem uma Atlântida por aí em algum lugar. Tá bom, então, vamos encontrá-la. Tem Malta ainda, tem a Sardenha. Eu quero continuar indo pro oeste. Ok, vá para o oeste, meu jovem. Agora navego de Santorini para o oeste, para a próxima candidata à Atlântida, a ilha de Malta. Como muitos outros, Peter, o nosso capitão maltês, acredita que sua pátria é Atlântida. Ele divide sua teoria com a minha equipe. Estamos investigando a possibilidade de Malta ser Atlântida. Agora, isso só seria possível se fosse muito maior. Bem, Malta, com certeza, era bem maior. Aliás, não num passado muito distante. Vamos usar essa mesa como exemplo. Se pegarmos Malta e colocarmos aqui e subirmos esta aba da mesa, podemos ter uma ideia do quanto o lugar poderia ser grande. Entende? Qual a evidência? Se observarmos ao redor das Ilhas Maltesas, vamos encontrar áreas onde poderíamos ver o fundo. Tem uma elevação aqui que é bem rasa, com profundidade de apenas 9 metros. Então, a seu ver, não há dúvidas que essa área rasa já esteve acima d'água. Com certeza. Algo cataclísmico deve ter acontecido no passado. De repente... Incrível! Nossa, eu preciso tirar uma foto para os meus filhos. Uau! Isso é mágico. Nos levam para a Atlântida. Extasiados, atracamos em uma das 5 ilhas que compõem Malta. Imediatamente, Peter me leva até os penhascos. Ele quer me mostrar mais evidências de que Malta já foi uma ilha muito maior. Ele começa com faixas misteriosas chamadas de sulcos carrinho que cruzam toda a ilha. Isso é muito impressionante. Diga-me, o que estamos vendo aqui?
Bom, como você pode ver, esses são claramente sulcos feitos pelo homem. Foram entalhados nas rochas. Eles colocavam pedras grandes, redondinhas e bem pesadas nesses sulcos. Como esse aqui. Exatamente. E aí colocavam uma rocha bem maior em cima dessas redondas. E então empurravam para conseguirem construir os seus templos. Olha, eu vou te falar uma coisa, isso é muito impressionante. Quando ouvi falar dos sulcos carrinho, achei que fossem só algumas ranhuras na pedra. Mas olha a profundidade deles conforme descem o penhasco. Isso claramente deve ter desempenhado alguma função. É uma forte evidência que havia algo aqui. É possível que uma grande civilização até vivesse numa ilha maior na época. Há 6.000 anos, os sulcos carrinho parecem ter sido usados para construir estruturas megalíticas. Gigantija. A parte mais antiga desse edifício data de 2600 a.C., o que o torna uma das estruturas autônomas mais antigas feitas pelo homem no mundo. Nós achamos que a função principal desse sítio era sagrada. A arquitetura avançada em uma das ilhas que foi parcialmente submersa se encaixa com a descrição de Platão sobre a Atlântida. Agora eu vou para o que parece ser uma estrutura ainda mais antiga, para saber sobre as pessoas que construíram esses templos da Idade da Pedra. Para mim é incrível que eles tenham construído tudo isso sem roda, sem qualquer ferramenta de metal e sem cimento. Mas temos resquícios aqui e ali de pedras arredondadas que podem ter sido usadas para transportar megalitos. Eles viveram aqui por 1000 anos e construíram essas estruturas incríveis. O que aconteceu com eles? Sabemos que a cultura parou de repente em torno de 2500 a.C. Encontraram armas aqui? Não há nenhuma indicação de arma nenhuma e também não há indicação de violência. A alta tecnologia e o desaparecimento súbito se encaixam na história de Atlântida. Mas os malteses eram pacíficos e os atlantes eram guerreiros. Então decidi continuar seguindo para o oeste. De acordo com Platão, Atlântida está sob água e lama no extremo oeste do Mediterrâneo, logo após os Pilares de Hércules, cujo nome atual é Estreito de Gibraltar. E foi exatamente para lá que o professor Richard Freund levou uma equipe de mergulhadores e arqueólogos marinhos para realizar a sua busca por Atlântida. Essa é, com certeza, a busca mais sofisticada pela Atlântida. Oh, meu Deus! Olha isso! Conforme veleja o oeste de Malta, o professor Richard Freund observa a área que fica logo após o Estreito de Gibraltar. Há 3 regras para a arqueologia: localização, localização, localização. Se você está procurando um lugar que tenha coordenadas específicas, seja na literatura ou em inscrições, você vai para esse lugar. Depois de anos de pesquisa, ele acredita que a busca por Atlântida começa debaixo dessas águas. Atlantic Explorer, está me ouvindo? Sim, prossiga, câmbio. Para encontrar a cidade perdida, ele reuniu alguns dos melhores mergulhadores e arqueólogos marinhos do mundo. Não tenho dúvidas de que existem vastas áreas que foram habitadas por pessoas e que agora estão submersas a centenas de metros. A evidência é realmente o que as pessoas querem ouvir. Elas não querem saber de teorias, elas não querem saber de geofísica. O que elas querem saber é se existem evidências. E elas querem saber que evidências são essas. Platão descreve isso num período de tempo bem específico. Então, quando ele diz que a Atlântida estava localizada no Estreito de Gibraltar, que ele chamava de Coluna de Hércules na época, cada marinheiro, cada leitor grego, cada pessoa sabia exatamente de que lugar ele estava falando. Estamos bem em frente ao Estreito de Gibraltar, os Pilares de Hércules, e nós vamos procurar bem aqui.
Para identificar locais promissores, o professor e sua equipe implantam um radar especial subaquático e um ecossonar multifeixe extremamente avançado, que produz imagens detalhadas em 3D de objetos no fundo do mar. Então, o que esperamos encontrar? Bom, ao meu ver, a arma do crime seria uma arquitetura massiva e muito antiga. Não vamos encontrar a versão Disney da Atlântida, que afundou e está toda intacta. As estátuas estão de pé, as colunas estão de pé e as paredes estão perfeitas. Nós vamos encontrar pedaços, mas vamos encontrar muitos pedaços. É o que eu chamo de resquícios de detritos. Tá tudo destruído. Estou sobrevoando o local. O termo resquícios de detritos significa que sempre que há uma destruição, as evidências ficarão espalhadas sobre uma grande área. A Atlântida devia ser uma cidade muito grande. Tudo o que restar desses detritos vai acabar indo para o Atlântico, nessa área. Na ponte de comando, a tripulação monitora as telas. Eles procuram por qualquer saliência estranha no fundo do mar. O plano é o seguinte. Nós vamos para lá e damos a volta. O processo exige esforço. Às vezes, horas se passam e ninguém vê nada fora do comum. Olha, Tá bom, pessoal? aqui Está está. aqui, Encontramos, sim. Olhem, por Encontramos. favor. Nós vimos uma espécie de montanha. Pode ser uma rocha ou qualquer outra coisa. Tem cerca de 4 metros de altura, 56 metros de largura. Talvez isso signifique que tenha algo lá embaixo. Não consigo ver nada. A visibilidade está muito ruim. Vai devagar. Estamos seguindo o cabo. Estou me aproximando. Os mergulhadores já estão a mais de 45 metros de profundidade. O que é que tem ali? Consegue ver isso? É um naufrágio. Mas não é antigo. É feito de ferro e é relativamente moderno. Eles continuam olhando ao redor, mas logo fica claro que nesse local eles não vão encontrar o que estão procurando. Enquanto a busca continua na costa sul da Espanha, eu me aproximo da Sicília. Freund está certo. Platão coloca a Atlântida a oeste dos Pilares de Hércules. A maioria dos estudiosos estão convencidos de que ele está falando sobre o Estreito de Gibraltar. Mas alguns historiadores acreditam que Platão se refere ao Estreito de Messina, entre a Península Italiana e a ilha da Sicília. Estamos navegando pelo Estreito de Messina nesse momento. O nascer do sol é lindo e dá realmente para ver o quanto essas duas faixas de terra estão próximas. A Itália está bem ali e logo em frente está a Sicília. Então é inteiramente concebível que em alguns momentos essa faixa de terra tenham sido chamadas de Pilares de Hércules. E os pilares realmente podiam estar ali, nessa região aqui, em direção ao Mediterrâneo. Então, eu consigo imaginar que conforme a navegação evoluiu,
Conforme fomos mais longe, os pilares de Hércules não ficavam mais aqui, na sua posição original, e sim em Gibraltar, virados para o Atlântico. Então, se o Estreito de Messina for os pilares de Hércules original, será que a Sardenha, do outro lado do estreito, já foi a Atlântida? Sardenha. Há 3.500 anos, uma das civilizações mais impressionantes na antiguidade prosperou na Sardenha. Então estou seguindo para um dos 7.000 locais que essa cultura esquecida deixou na ilha. Me encontro com o pesquisador americano Robert Choi, que estuda a Sardenha há décadas. E Choi acredita que essas ruínas espetaculares chamadas de Nurag são o que resta da Atlântida. Isso é impressionante, com certeza. É. Mas é Atlântida? Essa cultura aqui na Sardenha coincide com tudo que Platão descreve sobre a Atlântida. Ele falou sobre a cultura como uma cultura muito avançada. Olha a arquitetura, essa é uma técnica muito avançada. Incrível. Na verdade, eu não consigo acreditar que estamos dentro de uma estrutura de 3.500 anos, construída sem cimento e que ainda assim está de pé. Os aspectos circulares dos edifícios. Platão disse que tudo era arredondado. Eles construíram torres que ele chama de pilares. Mas essas estruturas redondas eram para eles viverem, eram templos, para que serviam? A história original era que Poseidon, claro, ele era um deus, ele se casou com uma mulher e para protegê-la ele construiu um pilar. Uma torre como essa? É, exatamente. Mas e quanto ao resto das descrições de Platão? Será que a ilha da Sardenha corresponde ao que sabemos sobre a Atlântida? Para descobrir, vamos para o extremo sul da ilha. Aqui estamos em Nora. Esse é um lugar muito significativo na Sardenha. Platão disse especificamente que a Atlântida foi destruída por terremotos e inundações. A Sardenha é um lugar que tem inundações frequentes. E no mar, ao sul da Sardenha, tem uma grande falha. Então, aqui em Nora, há muitas evidências de destruição por terremotos e inundações. E tem ruínas em terra e também debaixo d'água. Então esse é um lugar muito especial, com evidências fortes de que há uma conexão entre a Sardenha e o que Platão disse sobre a destruição da Atlântida. A Sardenha também tem duas outras características importantes que correspondem às descrições de Platão. As rochas ao redor da ilha têm 3 cores, preto, branco e vermelho. E tem fontes quentes e frias por toda a parte. Robert me fez questionar. Serão esses os templos da Atlântida? Ele acredita que sim. E me leva a um dos templos mais impressionantes. O Sul Nuraxi. Nossa! Aqui onde estamos é o maior complexo que já foi encontrado até hoje. É um complexo de 5 torres. Você tem a torre central e depois tem as 4 torres exteriores que seguem a bússola. Norte, sul, leste e oeste. E até recentemente, ninguém sabia que ele estava aqui? Bem, ele estava completamente coberto de lama. Imagina só, um complexo desse tamanho completamente enterrado na lama. Consigo até imaginar as pessoas passando por esses corredores, como elas eram. Encontramos estátuas de guerreiros aqui. E pode-se dizer que, pelo fato desse lugar ser tão fechado e protegido, é bem provável que essa fosse a classe alta e a classe guerreira. Mas se essa é a Atlântida, onde está o lendário templo de Poseidon? Olha, é aqui? É, temos que ir até lá. Para o nosso espírito, Platão fornece as coordenadas. Para minha surpresa,
A geografia, a geologia e a arqueologia da Sardenha parecem corresponder às descrições de Platão sobre a Atlântida. Ah, meu Deus. Se realmente existiu uma casa Atlante, é isso aqui, quer dizer, era isso que Platão descrevia. Não sei se é Atlântida, mas certamente a arquitetura corresponde à arquitetura que Platão descrevia da Atlântida. Incrível. Então eu decido investigar mais um aspecto da história. Platão descreve uma montanha no meio da ilha que fica no centro de uma bela planície. Em cima dela, ele diz que Poseidon construiu a primeira estrutura da Atlântida. Existe algo assim na Sardenha? Olha só, essa aqui é a planície de Campidano. Certo. Tem uma montanha. Isso, olha, tá bem aqui, bem aqui. Olha, tem um nurag e uma topo torre. Da montanha. É Santa Vitória. Vamos lá ver. Temos que ir até lá. Isso é demais. Muito louco. Ela está localizada no que costumava ser, nos tempos antigos, o meio da ilha, antes da parte sul ficar debaixo d'água. Este lugar combina perfeitamente com a descrição de Platão. Eu não acredito. Usamos Platão como mapa da mina. Ele disse, você vai encontrar uma montanha, terá uma bela vista, um vale fértil, uma planície e ruínas antigas. Bem, não são só ruínas. São ruínas que provavelmente são as mais antigas. E talvez essa seja a primeira torre que já foi construída. Junto a ela, tem um templo dedicado a uma divindade da água. Talvez Poseidon. Nos tempos antigos, ele era cercado por um fosso. O que quer dizer? O que está dizendo? Aqui é a Atlântida? Eu estou dizendo que se você pegar a descrição dada por Platão de todas as coisas sobre a Atlântida, a geografia, a própria ilha, a civilização, acho que não há outro lugar nesse planeta que se encaixe melhor do que a Sardenha. Estou começando a pensar que Robert pode estar certo. Aí, Sipka, o que está acontecendo? Olha, eu acho que encontrei. Sei que parece loucura, mas a Sardenha... Acho que a Sardenha é a Atlântida. Perfeito. Vamos ouvir o caso. Olha, ela se encaixa exatamente no que Platão descreve. A tecnologia é surpreendente. Podemos encontrar um padrão circular em todas as construções da Sardenha. No centro da ilha tem um templo para uma divindade da água que parece, cheira e soa como Poseidon. E é uma civilização de guerreiros. Certo, então você encontrou umas correspondências. Mas não estou convencido de que só pode ser porque esses prédios são redondos e que isso necessariamente signifique que era uma cidade concêntrica. E pelo que eu entendi, esse plano concêntrico da cidade incorporava um porto. E o grande nurag que você explorou fica bem mais no interior. É muito longe da costa. Sim, mas toda aquela planície bela de hoje já esteve submersa. Então eu imagino com efeitos especiais na minha mente que que ela estava cercada de água, pelo menos o templo de Poseidon. Mas em todo caso, a época não coincide realmente, até porque a civilização nurágica surgiu muito tempo depois da erupção. Você está certo, não se encaixa. Na verdade, Santorini não destrói a cultura da Sardenha. Quase dá origem a ela. Então, talvez fossem pessoas deslocadas que eram refugiados. Será que o que estamos vendo na Sardenha seja uma nova Atlântida? Sim, eu posso imaginar isso. Então, você precisa procurar nurags ou padrões arquitetônicos similares em outros lugares. Ainda mais a oeste. Continue indo para o oeste. Jim disse, vai para o oeste. Só resta uma opção. Passar o Estreito de Gibraltar, no sul da Espanha, para onde os outros acreditam que os refugiados atlantes passaram. O autor Georgios Dias Montexano pesquisa essa área há anos e está convencido de que alguns refugiados atlantes fugiram para o interior e construíram santuários para se lembrar da sua cidade perdida.
Decifrar os santuários ajudaria Georgios a provar a sua teoria. Você não vê as pessoas, mas vê uns 3 barcos com cerca de 8 a 12 remos cada. De acordo com Georgios, o épico de Atlântida está gravado em uma série de petróglifos da Idade da Pedra. Imagens na pedra contando a história de uma cidade afundada, um porto lendário e navios que, uma vez, navegaram no Atlântico. Eu acho que vamos filmar aqui. Mas isso significa que a câmera vai estar... Para testar sua teoria, Georgios pede a ajuda do engenheiro Kay Boriston e do professor Gregory Hayworth, especialistas em fotografia forense e de imagem espectral, que trazem imagens perdidas de volta à vida. As pessoas que acham que a investigação da Atlântida não é séria é porque não veem isso como um assunto sério. Eu creio na busca honesta da verdade, seja onde for, qual for, e doa quem doer. Pronto? Rodando. Filmando. Estou usando o estroboscópio como uma luz rasante que vai destacar as sombras e a profundidade das incisões nas rochas. Ah, sim. Esse é um cavalo com uma crina bem longa. Filma. Filmando. Estou olhando a tela de perto e gosto do que vejo. Eu posso ver o casco muito mais nitidamente. Eu estou procurando por sinais de uma ferradura que tem uma fenda na ponta. E não vejo nenhum sinal de uma ferradura, o que significa que é pré-romana. Isso seria pré-romano. Ah, aqui está, certo. Sim, tem um monte de coisas aqui. Os investigadores veem grandes círculos parecidos com fossos que cercam toda a cena. Vejo um monte de círculos concêntricos. E no meio disso tem umas linhas retas praticamente paralelas. Círculos concêntricos parecidos com fossos. É exatamente o que Platão relata ao descrever a Atlântida. Que linha é essa acima do cavalo? É uma longa linha ondulada e, na verdade, tem algumas delas. Tem uma lá, mais uma em cima. Seriam montanhas, ondas, água. O cavalo poderia estar debaixo d'água. Talvez. O cavalo está inclinado para baixo. Se ele estiver debaixo d'água, isso pode significar que está se afogando. E parece que essa não é a única figura abaixo da linha d'água. Olha parecendo um barco. Parece um barco no canto direito. Aproxime um pouco. Ok, esse aqui parece ser o casco. É isso que eu estou falando. Pode esse ser é o casco de um barco. Mas... E se for o casco, esse barco está debaixo d'água. Enquanto a equipe continua seu trabalho, eu encontro Georgios em Badajoz, sul da Espanha. Campanário para Badajoz. Ouvi falar do trabalho dele e estou ansioso para ver alguns achados misteriosos nesse museu pouco conhecido. Isso é importante. Touros guerreiros. Tem chifres brotando da cabeça e não do capacete. Para Platão, os touros estão associados à religião da Atlântida. Essas inscrições são incríveis. Guerreiros, bigas e uma escritura indecifrada conhecida como Tartessan. Seria essa a linguagem perdida de Atlântida? Mas Georgios estava aguardando o melhor para o final. Olha só para isso. Meu Deus. 3 círculos concêntricos, um canal que passa por aqui e um ponto no centro que simbolicamente pode representar o templo de Poseidon. Então esse é um símbolo de Atlântida? Atlântida? Esses círculos concêntricos me lembram a arquitetura que vi na Sardenha. Será que o sul da Espanha era o país-mãe e esses soldados já tinham ficado de guarda em Atlântida? O que está dizendo é que temos toda a história e Platão esculpidos em pedra aqui. Os círculos concêntricos, o canal que passa por aqui e o templo de Poseidon bem no meio. Os guerreiros, porque era uma sociedade guerreira que tentava dominar o Mediterrâneo. Aqui tem uma alta tecnologia. Bigas são uma alta tecnologia. Quando você junta tudo isso, está me dizendo que a história está aqui toda esculpida em pedra. O que está dizendo é que essa é uma Bíblia dos Atlantes. Georgios me leva para outro local na região. Essa pode ser uma cidade Ele acha Atlante. que identificou uma cidade Atlante. Mas eles vão até o final? Os quadrados de cimento são modernos, a arqueologia é antiga. É um sítio enorme da Idade do Cobre que, estranhamente, mal foi relatado para a comunidade científica. E que parece muito com a Atlântida de Platão.
Eu estou em cima de Raen, uma cidade de 5.000 anos que foi descoberta recentemente. Eles descobriram que ela tem 1 quilômetro de diâmetro e 40.000 pessoas viviam aqui há 5.000 anos. E a arquitetura? A arquitetura é notável. Círculos concêntricos, canais, casas individuais com arquitetura arredondada. Sabe por que você nunca ouviu falar dela? Porque o mercado imobiliário se apoderou dela. Eles construíram em cima dela e até mesmo esse local aqui vai desaparecer. Raen era uma grande cidade. 60.000 itens foram encontrados aqui. Pelos padrões da Idade do Cobre, ela tinha uma enorme população que vivia aqui na época em que a Atlântida estava em seu auge. Me encontro com uma das arqueólogas responsáveis pelo local, Stella Pérez. A estrutura da cidade começa exatamente a partir de um ponto zero. E a partir desse ponto zero, uma série de círculos concêntricos foram construídos, com fossos e muralhas conectadas até 5. E a cidade vai crescendo de um ponto central em forma circular. Então, por que os habitantes da antiga Raen construíram esses fossos concêntricos de água e terra em uma terra árida? Geórgios acredita que Raen é uma cidade irmã de Atlântida, que foi construída com o mesmo tipo de arquitetura em mente. Sei que vendo todo esse entulho, deve ser difícil aceitar que esse lugar deveria ser tão famoso quanto as pirâmides. Então, deixa eu te ajudar. Vamos trazer a Raen antiga de volta à vida. No Estreito de Gibraltar, o professor Freund e seus mergulhadores continuam sua busca subaquática pela Atlântida. Para aqui. Isso. Obrigado. Os investigadores estão a bordo. Então, tem muita areia, areia plana, areia pura. Não tinha nada. Era plano? Não. Não é o que queríamos, cara. Vamos seguir o mapa. É bem melhor. Conforme vão para um local mais profundo, Freund decide trazer armas pesadas, o Rove. E agora? O que nós vamos fazer é tirar essas câmeras e colocar esses blocos. Estamos prontos. Estamos sim. O Rove é leve, mas tem um grande alcance visual. Ele pode ir mais fundo do que os mergulhadores e ficar mais tempo submerso. Ele leva 4 câmeras 4K e transmite as imagens para a superfície. Se a Atlântida estiver aqui, essas câmeras vão encontrá-la. Ponte de controle. Olá, aqui é a ponte. Sim, ponte. O Rove está rastreando para o norte. Estou apenas a 1 metro do fundo e não consigo ver nada. Temos que continuar e manter um rumo constante. Estão indo mais fundo do que no último mergulho na mesma área onde procuravam pelo campo de destroços. É por isso que a busca leva tanto tempo. Pode levar dias, semanas, meses, porque não tem muita visibilidade e você tem que procurar até encontrar alguma coisa. Apesar dos seus esforços, os operadores não fazem nenhuma descoberta significativa. O mar é extremamente grande e você tem que ter paciência. Enquanto isso, cerca de 40 quilômetros no interior, Geórgios nos leva ao que acredita ser um santuário construído por refugiados atlantes. É o que eu acho que... Imagens de navios e portos nesse local remoto embasariam a ideia de que, em algum momento, a verdadeira Atlântida foi transformada num mito. Acredito que essa seja a caverna mais importante com arte rupestre descoberta na Península Ibérica, talvez em todo o Ocidente.
Aqui tem uma cena do porto com barcos, parece que estão entrando e saindo do porto, se afastando. Tem 7 modelos de barcos diferentes, e foi isso que me fez pensar na famosa passagem de Platão, em que ele afirma que o porto de Atlântida era muito importante, porque barcos de todas as nações chegavam lá. Os especialistas em imagens espectrais cobrem a entrada da caverna e começam a trabalhar. Eles usam câmeras especiais que utilizam 16 ondas de luz diferentes, invisíveis ao olho humano, para capturar imagens detalhadas das inscrições. O nosso trabalho aqui é deixar essas imagens apagadas o mais nítido possível. E talvez descobrir novos símbolos que nem são visíveis a olho nu. Estamos passando pelo espectro do violeta ao infravermelho, num total de 26 fotos. Vejo linhas que mal podíamos ver antes. Eu vejo o barco, vejo os remos. Tá vendo aqui? Eu tô vendo alguns, sim. Com ondas de luz regulares, visíveis ao olho humano, a imagem de um barco no que aparece ser um porto quadrado fica desbotada e indistinta. Mas ao fotografar com a luz especial multiespectral, novos detalhes aparecem de repente. Estamos vendo uma coisa muito interessante. Acaba de entender isso aqui. Essa é uma imagem tridimensional. Podemos ver o interior do barco. E essas são as costelas da própria quilha que descem para cá. O artista é sofisticado bastante para demonstrar isso em 3 dimensões. Novos dados ficam visíveis no outro barco também. Então, o que podemos ver nessa imagem é bem interessante. Esperávamos ver remos, e esses são ovais e curvos. Mas o que não esperávamos ver era isso aqui, que achamos que poderia ser outro remo. E não é. Isso é um leme, um estibordo. E dá pra ver, porque olha, tá vendo como ele é quadrado aqui? Tá vendo? É bem diferente dos remos. Tô vendo sim. E ele tá aqui atrás. Isso nos diz algumas coisas interessantes. Primeiro, como o leme está aqui, o barco está indo nessa direção, para longe do porto, que fica aqui. De repente, eles descobrem uma imagem que era totalmente invisível a olho nu. Quando analisamos essa área, encontramos um detalhe que não esperávamos. Olha só o que encontramos. Olha. Nossa! Há, de fato, uma outra figura. Isso parece ser claramente uma cauda. E essas são as orelhas. Dá pra ver que parece mais um cavalo e um cavaleiro, que de repente está usando uma espécie de capacete que tem uma pluma, uma pena ou algum tipo de ornamento em cima. Ao lado do cavaleiro, tem outro quadrado que os cientistas identificaram como um porto com círculos concêntricos. Além disso, parece que o piloto está fugindo do porto. Quem fez esses desenhos no alto da montanha não estava registrando barcos, portos e cavaleiros dessa região. Essa é uma história de eventos que ocorreram em algum lugar ao longo da costa, bem longe daqui. Para dizer a verdade, eu tô meio abalado. Estou começando a achar que Geórgios está certo e que foi assim que a Atlântida se transformou em uma lenda. O professor Freund veio nos encontrar. Como não teve sorte procurando o campo de destroços submersos, ele decide nos levar a um local costeiro único no sul da Espanha, onde acredita que a Atlântida ficava. Estamos no Parque Doñana, um dos maiores pântanos de toda a Europa. Centenas de quilômetros quadrados só de pântanos. Mas na antiguidade, essa era uma baía aberta. Uma baía aberta na qual navios podiam entrar e ir até Sevilha. Em 11 locais, fizemos datação por carbono, que desce até 13 metros sob a superfície, onde há uma camada uniforme de metano, o que poderia indicar que algum evento catastrófico aconteceu de repente, selando todos aqueles organismos, todos aqueles seres vivos em uma única camada de metano. 4.000 antes de Cristo, 6.000 anos atrás, havia pessoas vivendo aqui. E de repente, elas sumiram. Dirigimos por horas através da paisagem estranha e única de Doñana. Por centenas de quilômetros, ela varia entre vegetação, praia e areia. Geologicamente,
É claro que algo de extraordinário aconteceu aqui. Depois de várias horas, chegamos ao nosso destino. O professor Freund nos leva a um lugar que ele chama de a arma do crime arqueológica. Não é grande coisa, Richard. Sabe, às vezes, coisas grandes vêm em pacotes pequenos. É? Eu vi castelos e templos. Agora eu estou vendo um buraco no chão. Me diz por que isso é significativo. Esse é o último vestígio de Atlântida. É do período no qual a Atlântida, uma grande cidade de pedra, existiu. Está me dizendo que essa rocha, essa pedra, é o tesouro? Ela não é nativa desse local. É muito, muito diferente de qualquer outra pedra daqui. Não é de areia, não é de lama. Quando eu olho para isso e vejo todos os dejetos marinhos que estão incorporados na superfície, dá para ver que essa rocha não pertence a essa área. Olha só, nós estamos no meio do pântano e essa rocha aqui é muito elevada. Por isso acreditamos que um mega tsunami trouxe essa pedra até aqui milhares de anos atrás e depositou ela aqui. Em investigações criminais, você segue o dinheiro. Na arqueologia, você segue as pedras. O professor Freund não é o primeiro acadêmico a vir a essa área. Na década de 1920, dois arqueólogos lendários, Monsor e Schulten, afirmaram que Doñana havia sido o lar de outra cidade perdida, Tartessos. Como Atlântida, Tartessos era uma cidade portuária localizada além das colunas de Hércules. Famosa por seus metais e navios, ela também desapareceu misteriosamente da história. Será que o que Platão chamava de Atlântida, os atlantes chamavam de Tartessos? Geórgios nos apresenta um documento raro, um antigo mapa do Egito. Agora quero te mostrar outra coisa. Este aqui é um dos mapas mais antigos de Ptolomeu. É um mapa de Ptolomeu? Exato, uma cópia bizantina do mapa de Ptolomeu do século II. É uma cópia do mapa bizantino do século II com 1.800 anos de idade. Correto. Esse mapa nos dá uma perspectiva antiga do Mediterrâneo, do Estreito de Gibraltar, do Atlântico e da costa sul da Espanha. Como encontrou esse mapa? Ele é mantido no Museu Britânico. E por que está nos mostrando isso? Olha aqui. Tartessos? Tartessos. E olha, ele não mostra só Tartessos. Ele posiciona Tartessos num local muito específico. E podemos ver aqui uma iluminação, uma ilustração de como era a cidade e de como estava voltada para a água. É o símbolo de uma cidade fortificada. Ela fica exatamente onde estamos, no mesmo lugar, exatamente aqui. Bem aqui onde nós estamos. Quer dizer, isso é... Isso é muito louco. Alguém já tinha notado isso antes? Ninguém. Só eu. É bem ali. É. Escondida à vista de todos. É. Nós podemos ir até lá e investigar debaixo d'água. Agora que identificamos uma nova área para mergulhar, será que finalmente encontraremos a cidade perdida? Ah, isso é incrível. Com nossas novas coordenadas em mãos, à borda do Atlantic Explorer, perto da costa de Doñana, estamos à procura de evidências de um campo de destroços que prove a destruição da Atlântida. É aqui mesmo? Sei. É aqui mesmo. Hoje a visibilidade está muito boa,
mas aparentemente não há nada lá embaixo. Um por um, os mergulhadores voltam de mãos abanando. Nenhum peixe, nenhuma onda, nem mesmo uma lata de cerveja. O lugar é simplesmente estéril. O dia está chegando ao fim. Depois de passar horas debaixo d'água, os mergulhadores estão exaustos e eles decidem encerrar as buscas. Acho que nós precisamos aumentar a área de busca e eu espero que amanhã seja um dia melhor. Sempre otimista, o professor Freund não desanima. Hoje não foi um bom dia, mas isso não significa que amanhã não haja uma grande descoberta. Voltaremos para o porto. Sim, estamos retornando. Enquanto o barco volta para o porto, algo peculiar aparece nas telas. O que é isso aqui? Pode ver isso para mim? Parece circular e feito pelo homem. Está vendo esse círculo? Esse aqui na tela? Temos uma escolha difícil a fazer. Mesmo com a experiência dos mergulhadores, o professor Freund está preocupado que eles estejam cansados demais para mergulhar novamente. Mas Eduardo e sua equipe de mergulho estão preocupados que amanhã o tempo não coopere. Então eles decidem mergulhar. Olha esses discos gigantes. Esses discos foram feitos pelo homem, não há dúvidas. São antigos, com certeza. Mas o que eles são? Não faço a menor ideia. O professor Freund acredita que esses discos fazem parte do campo de destroços que ele vem procurando. Ele acha que os discos são restos de colunas. Dr. Ralph Peterson, o arqueólogo marinho a bordo, acredita que são pedras de moinhos que podem datar da Idade Romana, bem posterior a uma possível Atlântida. Tudo depende do que está no centro dos discos. Os orifícios são quadrados como os de colunas ou redondo como pedras de moinho. Bem, as colunas de tambores geralmente são mais espessas. Elas faziam um quadrado na parte inferior e colocavam um apoio de madeira. E aí colocavam outro em cima. Era assim que eles construíam as colunas. Eram quadradas, para não girarem. Para não girar. Mas a pergunta é, isso é um orifício redondo ou um orifício quadrado? Pode ser quadrado ou pode ser que não. Parece que estão sobrepostos. O fato de estarem em cima do outro não significa necessariamente que seja arquitetural. Entendi. Pode ser a carga de um navio e para colocar a carga no navio você tem que empilhar tudo, ainda mais se for plana e conforme o navio afunda, a carga vai permanecer na mesma posição empilhada. Isso não parece nada redondo, parece quadrado. Talvez. Eu vou dizer talvez dessa vez. Para os mergulhadores, talvez é bom o bastante. Depois de dias retornando de mãos vazias, eles finalmente encontraram peças antigas, que talvez um dia tenham pertencido à Atlântida. Eles eram bem maiores do que eu esperava. Tinham cerca de 1,5 metro de diâmetro. São bem sólidos, com mais ou menos essa espessura. Com certeza não é de tempos modernos. Sabe, dá pra afirmar isso. Com certeza, tecnicamente falando, nós temos um verdadeiro achado e foi totalmente por acaso. Georgios concorda com Freund. Ele acha que encontraram colunas e acredita que no passado elas pertenceram a um templo. As pedras o remetem a um vídeo subaquático gravado nas proximidades e que ele guarda há anos. Observa bem isso. Não está muito claro. Eu sei, não está muito claro. Esse é um vídeo antigo, mas se focar bem nele, olha só. Isso mesmo. Isso parece uma estrutura enorme. Isso parece. Isso é uma escada. São escadas, exatamente. Isso é muito bom. Dá pra ver no vídeo. É uma escada. É óbvio que isso não é natural. É uma coisa que foi feita pelo homem. Quem gravou isso?
Esse vídeo foi gravado em 1993 por Francisco Salazar, que era um mestre de mergulho conhecido como El Pantera. Esse cara era uma lenda aqui? Uma lenda, sim. Um dos mergulhadores profissionais mais importantes de Cádiz. E ele ainda está vivo? Não, ele não está vivo. Não, morreu em Infelizmente, 1998. A qualidade é muito ruim, mas dá pra ver bem. Parece um monte de pedras enormes e quebradas de uma estrutura megalítica. Nossa. E dá pra ver uma parede logo em frente. Uma parede, uma parede. Isso é uma loucura. Parece uma parede. É uma parede circular. Parede circular. Isso parece mesmo. uma espécie de torre. Sabe o que parece? O quê? Parece um nurag. É incrível. Onde fica isso? A informação que o Pantera deu foi de que ficava entre Barbate e Zahara de los Atunes, a uns 35 metros de profundidade. Tem alguma maneira de encontrarmos esse local? Bom, sim, acho que sim. Sabemos onde temos que procurar. Temos que encontrar isso. Precisamos encontrar. Agora seguimos para onde Georgios acredita ser o local de mergulho do Pantera. É um trecho de apenas 8 quilômetros de comprimento que fica a 16 quilômetros de onde encontramos os discos imersos. Armados com um sonar 3D, estamos otimistas de que uma descoberta será feita em breve. Para minha surpresa, estamos bem no meio de uma zona de tráfico de drogas. E agora, estamos mergulhando sob o olhar atento da Marinha Espanhola. O Atlantic Explorer vasculha a área de pesquisa, indo e voltando para criar um mapa bem definido do fundo do mar. Enquanto esperamos identificar um alvo específico, decido ligar para James Cameron para atualizá-lo sobre os últimos eventos. Oi, Jim. E aí, Cinca? Onde estão agora? No sul da Espanha. Saindo das colunas de Hércules agora? Isso mesmo. As coisas estão indo muito bem. No primeiro local, eles descobriram um campo de destroços que nós achamos que podem ser pedaços de colunas ou pedras de moinhos. E então uma informação nova apareceu, certo? Tinha um mergulhador lendário dessa região que foi apelidado de Pantera, El Pantera. O El Pantera fez um vídeo em VHS, eu acho, que quando eu vi o vídeo no início, eu achei até que fosse uma piada, que não tinha nada ali. Mas quando eu vi a imagem parada, quando pausamos, parece que tem um nurag embaixo d'água, como aqueles da Sardenha. Olha, é grande. Tem pilares, tem... Escadas, tem círculos. É a versão hollywoodiana de Atlântida. E parece que está bem aqui onde estamos. E tem boas coordenadas? Fica a 35 metros de profundidade, entre Barbate e Zahara de los Atunes. Essa é uma área bem arenosa. E se tivesse um templo submerso, totalmente exposto, apareceria no sonar. Então vamos rodar tudo por aqui e descobrir a Atlântida. É isso. Isso é bom demais para ser verdade, mas não ficaria a noite toda acordado esperando por isso. Mas nós vamos ver o que acontece e acho que você tem que investigar, é claro. Muito bom, gente. Gostaria de estar no barco com vocês. Enquanto isso, as coordenadas de Pantera não estão dando resultado. Olá, algo interessante? Descobriram alguma coisa, Campbell? Estamos na rota. Até agora nada. Vamos continuar procurando. O fundo está plano. Até agora não encontramos nada. Tem alguma coisa ali. Tá bem aqui. É bem grande. Bem grande. Eles veem uma anomalia, uma saliência no fundo do mar. Seria essa estrutura encontrada por Pantera? Achamos o lugar. É aqui? São peixes, mas os peixes podem estar dentro de uma estrutura. Temos um fundo de areia e, de repente, uma pequena estrutura, sabe? E depois um monte de peixes. Tá bem, vou avisar os mergulhadores. Vão mergulhar na lateral? Como nos velhos tempos, Ok, cara. ok. Maravilha. Não consigo ver quase nada. A visibilidade não está muito boa. Em um inflável logo acima deles,
Falo com os mergulhadores por rádio. E agora, rapazes, o que está acontecendo? O que está acontecendo agora? A água está muito turva. Quase sem visibilidade, eles seguem a corrente da âncora até o fundo. E, surpreendentemente, a âncora leva os mergulhadores para o alvo. Nossa, isso é incrível! O que você está vendo? Tem rochedos enormes aqui embaixo. Eles só parecem meio estranhos. Serão essas as pedras megalíticas do vídeo do Pantera? Não consigo dizer se são feitas pelo homem. Os mergulhadores se dispersam e encontram rochas separadas. Podem ser discos cobertos com algas. De certos ângulos, parecem terem sido feitas pelo homem, mas é difícil de dizer. Você pode olhar ao redor. No contexto arqueológico, você está vendo algum destroço? Qualquer coisa? Até agora, nós só vimos uma série de rochas que, na minha opinião, é muito estranho que elas sejam naturais, porque parece que estão espalhadas na areia. E eu também encontrei uma rocha com um formato quase semicircular. Acho que isso é ótimo. A corrente está aumentando e o movimento, as ondas, estão tornando esse mergulho bastante desafiador. Isso é loucura. Vem, me ajuda aqui. Com certeza, foi interessante. Muitas pedras de formato não muito naturais, mas é claro, a sua imaginação começa a ajudar um pouco. Eu gostaria muito de ter a opinião do Ralph. Porque quando você está a 40 metros debaixo d'água e sua mente quer que você encontre algo interessante, é muito fácil começar a imaginar coisas. Então seria bom ter uma análise mais fria, uma opinião sobre o que encontramos. A corrente está diminuindo. Então, eu acho que o Rove pode descer sozinho. Então vamos descer ele. Numa tentativa de obter respostas, Bill e os operadores navegam o Rove até o local do mergulho e analisam as imagens. A visibilidade é cerca de 1,5 metro. Não sabemos se é feito pelo homem ou se é geológico realmente. É uma grande estrutura, seja lá o que for. Nossa! Eles chamam Ralph, o arqueólogo marinho, para fazer uma análise. Mas o que é isso? Depois de várias horas, Ralph não consegue chegar a uma conclusão. O processo de degradação nas rochas cobrou o seu preço. Ele não consegue determinar se elas são naturais ou feitas pelo homem. Tá muito avançado. Tá difícil. Se era esse o tempo do Pantera, só uma escavação marinha pode estabelecer isso. Os mergulhadores continuam a busca, mas não encontram nenhum local alternativo. O tempo começa a se esgotar nessa expedição e é uma situação muito tensa. Se não encontrarmos algo aqui, teremos que ir para outro lugar. Vocês precisam me dar as coordenadas. Vamos prosseguir? A previsão de tempestade força o capitão a voltar para a costa. Devemos abandonar temporariamente a busca. O que não sabemos é que nossa sorte está prestes a mudar. O Atlantic Explorer está atracado no porto à espera do mar se acalmar. A tripulação aproveita a oportunidade para cuidar do inventário e da manutenção. Eu estou pensando, se o sul da Espanha é o lar original da Atlântida e a Sardenha era uma colônia atlante, por que não tem uma arqueologia aqui que corresponda à arqueologia de lá? Esse templo... Georgios acha que identificou o elo perdido. Um templo de 4.000 anos ao estilo da Sardenha e escavado recentemente. Isso está no meio do nada. E estava no meio do nada na Idade do Bronze também. Não há cidades por aqui. E túmulos da Idade do Bronze foram encontrados. Estamos falando de cerca de 1.800 anos antes de Cristo. E olha aqui, um fosso
cercado por água e círculos concêntricos. Construído 700 anos antes dos nuragues da Sardenha. Estou surpreso de ver tantas características da cultura sardenha nesse templo espanhol. É como um labirinto. Quando você chega aqui, não parece ser muita coisa. É uma mini versão do que vimos na Sardenha, mas veja como ele é complexo. Os temas estão claros, o fosso, os círculos concêntricos. Você não pode dizer que isso é uma metáfora. Essa é a arquitetura da Atlântida como descrita por Platão. Nós temos os pontos cardeais e bem aqui no meio tem um poço muito, muito profundo. Será que era para a adoração de alguma divindade da água? Poseidon? E olha onde está situado. De novo é o mesmo descrito por Platão. Está situado no meio de um planalto fértil. Isso não é uma cidade, não é uma casa, não é um castelo, é um templo. É um lugar onde as pessoas adoravam. Nossa, parece que eu estou dentro de um relógio nesse lugar. É tudo tão preciso. Olha como as rampas passam ao redor. Olha as rampas dessas torres. É literalmente de tirar o fôlego. E ainda mais impressionante porque é inesperado. Parece que essa pequena estrutura parecia ser um monte, até que foi escavada há cerca de 30 anos. E é muito difícil de datar esse tipo de coisa, mas os monges são enterrados em seus mosteiros e, bem aqui, arqueólogos descobriram e deixaram um túmulo antigo. Será esse o marco zero de uma cultura atlante que mais tarde se espalhou até a Sardenha? Será que o Pantera encontrou um templo como esse debaixo d'água? Me avisaram que o tempo melhorou, mas no caminho de volta, Geórgios tem um ás arqueológico na manga. No alto das montanhas, próximos aos entalhes de círculos concêntricos da Idade da Pedra, Geórgios tem um desenho em particular que quer que eu veja. Simca, o que vê aqui? Eu não acredito. Eu estou vendo a menorá bíblica. A menorá. Círculos concêntricos, a menorá. Está dizendo que a menorá bíblica que havia no Templo de Jerusalém, que está no livro de Êxodos, é uma evolução do símbolo atlante dos círculos concêntricos? Tenho certeza. A menorá está, de alguma forma, homenageando um símbolo que significou algo por milhares de anos? O símbolo da cidade de Atlântida, cortado no meio, é a menorá. Separamos de imediato, me lembro de imagens da menorá que já vi em túmulos judaicos de 1600 anos em Malta. Elas eram iguais ao símbolo de Geórgios, terminando com um mastro central que tinha a forma do tridente de Poseidon. Isso é surpreendente porque você está dizendo que tem um eco da teologia atlante na própria Bíblia. Isso mesmo, Simca. De acordo com Geórgios, é de santuários como esse que os refugiados atlantes espalharam seus símbolos pelo resto do mundo. De volta ao barco, estamos prontos para retomar o mergulho. O Parque Doñana é o marco zero. Eu acho que esse é o lugar onde a antiga cidade-mãe original, o porto, a ilha de Atlântida, estava localizada. A questão é, o que a gente faz depois? Claramente nós temos um problema. Se o porto de Atlântida está enterrado nas profundezas dos pântanos de lama de Doñana, então ele é inacessível para nós. Mas eu tenho uma ideia. Em Laja Alta, haviam 2 quadrados retratados na parede da caverna. Se os quadrados com os círculos concêntricos retratam o porto de Atlântida, então talvez o quadrado com o barco represente outra coisa. Alguma área de espera ou um coradouro no mar, em que os barcos esperavam para entrar no lendário porto.
Se essa área de espera existiu, o lugar mais lógico para ela teria sido perto da ilha mais próxima do Estreito de Gibraltar, Saint Petre. Eu acho que ela pode ser aqui. Compartilho meu palpite com a equipe. É um tiro no escuro, mas nós não temos outras pistas. Está certo. Então seguimos para a área alvo. Estou vendo alguma coisa e é bem plano. Parece ser uma sequência de blocos que poderia ser um dique, uma doca. Essa área daqui poderia ser uma área de espera. Tomara que encontremos evidências arqueológicas inquestionáveis da existência de uma civilização muito antiga que só se relacionaria com a Atlântida. O capitão José Maria posiciona o barco. A tensão é grande. Estamos prontos. Mas o que estamos procurando? Navios? A madeira apodreceria em milhares de anos. Mas diques, quebra-mares e âncoras de pedra, não. Isso são docas? Talvez sejam quebra-mares. Até que... finalmente... uma enorme âncora de pedra antiga. Até Ralph, o arqueólogo marinho cético, está animada. Desse tamanho, tem uns 83 centímetros de diâmetro e tem mais ou menos essa espessura. Ela é lisa de ambos os lados e tem um orifício. Ficamos muito surpresos ao ver isso. Após semanas de busca infrutífera, todo mundo fica animado quando Ralph determina que a âncora poderia datar da Idade do Bronze. Eu concordo. Isso se encaixa no período de Atlântida. São essas fotos? São as fotos, sim. É realmente um achado surpreendente. Quer dizer, uma âncora deixa muitos pesquisadores animados, mas com essa âncora, nós estamos animados até demais. Essa é uma âncora de 3.000, 4.000 anos, que é gigantesca, de um barco muito grande. Então, isso significa que barcos antigos e grandes navegavam nessa área há 4.000 anos. Acredita-se que a humanidade não navegou no Oceano Atlântico antes do século VIII a.C. Seguindo essa ideia, todas as rotas comerciais e de pesca nessa área estavam confinadas ao mar Mediterrâneo. Essa âncora conta uma história diferente. Estamos do lado Atlântico. Quem já viu âncoras de pedra desse lado do oceano? Esse é um local que não foi explorado. E aqui estamos nós fazendo isso, estreando esse sítio, né? E encontrando coisas. Estamos ampliando fronteiras. Ampliando as fronteiras. Eu não estava muito confiante sobre essas áreas de mergulho, mas agora eu sinto que a pesquisa é promissora. Mas uma única âncora de pedra poderia ser só uma anomalia. A evidência de um barco antigo que saiu do seu curso. Precisamos de mais artefatos para apoiar a ideia de que no passado houve uma grande área de espera aqui. Eduardo, pode me ouvir? Está tendo problemas? A corrente está muito forte. Eu não me importaria com ela, mas tem uma onda enorme empurrando a gente por baixo. Essa corrente é muito forte porque o local é plano demais. Nossa!
Caramba! Essa aqui é ótima. Incrível. Nunca vi nada parecido. Está vendo o quê? Acabei de encontrar uma âncora quadrada. O que é incrível, sem dúvida feita à mão. Ela tem um buraco no meio, do tamanho de um punho. Era isso que estávamos procurando. Conseguimos, muito bom. Olha só, gente. Isso é algo inacreditável. Eu estou indo para perto de outra âncora. Eu não tenho dúvidas. Para essa área, é um achado incrível. Certamente não é um artefato comum, nem mesmo no Mediterrâneo. E estamos no Atlântico. Isso é maravilhoso, é inacreditável. Que achado, que achado. Miguel está nos levando com o carretel. Mas com certeza deve estar com muita dificuldade. As correntes são realmente muito fortes. Quantas âncoras vê? Agora estou me aproximando da terceira, que tem um formato oval. E sua extensão máxima é de provavelmente 70, 75 ou 80 centímetros de comprimento. E parece estar em perfeito estado. Isso poderia ser 3.500, poderia ser 4.000 anos. Ou seja, tinha um porto bem isso. aqui, onde eu nem me atreveria a sonhar de encontrar âncoras. E da Idade do Bronze e no Atlântico é igual encontrar uma agulha no palheiro. Isso significa uma coisa. Estamos no caminho certo. Agora descobrimos um total de 4 âncoras da Idade do Bronze no lado Atlântico da Espanha. Mas nossos mergulhadores ainda não terminaram. Uma hora mais tarde, eles encontraram uma 5ª âncora em forma de triângulo. Isso é incrível. Realmente, isso é incrível. E pouco depois, a âncora número 6. Eu tô com muita sorte hoje. Eu te falei que a gente Vocês ia são conseguir. incríveis, cara. Eu digo a vocês, estou orgulhoso de estar aqui. Vocês estão fazendo história. As implicações dessa descoberta são incompreensíveis. Nossa equipe encontrou evidências de uma área de espera exatamente onde prevíamos que estaria. Foi ótimo. Isso foi ótimo, Simca. Eu acho realmente que fizemos algo importante. Obrigado, parceiro. Isso foi ótimo. É impressionante. Eu tinha referências, mas vocês encontraram. Foi muito emocionante, muito emocionante. Este é o momento mais importante da minha vida. Se a ancoragem da Atlântida era aqui, então talvez, como o professor Freund teoriza, a Atlântida está esperando para ser encontrada sob o lamaçal de Doñana. E se as âncoras de pedra indicam navios de grande porte, o quão longe no Oceano Atlântico eles poderiam ter ido? Será que podemos encontrar evidências dessas viagens a meio caminho da América? Nossa equipe encontrou mais âncoras da Idade do Bronze no lado atlântico da Espanha como nunca tinha feito antes. Se encontramos 6 em alguns mergulhos, deve haver milhares por aí, confirmando o relato de Platão de que havia um porto logo depois das colunas de Hércules. Platão também afirma que os navios da Atlântida navegavam pelo Atlântico parando em ilhas isoladas no caminho. Para checar essa afirmação, mais uma vez seguimos para o oeste, até os Açores, ilhas portuguesas localizadas no meio do Oceano Atlântico. $3.500 anos antes de Colombo, poderiam os marinheiros da Idade do Bronze terem chegado aqui a quase 1/3 do caminho para a América? É uma ideia exagerada. Quando os exploradores portugueses chegaram pela primeira vez nos Açores, há cerca de 500 anos, alegaram que essas ilhas nunca haviam sido habitadas. Mas recentemente o professor Félix Rodrigues, da Universidade dos Açores, fez algumas descobertas incríveis.
Não posso acreditar no que estamos vendo. Isso não deveria estar aqui, certo? Teoricamente. Certo. O que é isso? Provavelmente um columbário típico romano. Os romanos utilizavam isso para funerais. Eles queimavam o corpo, colocavam em urnas e depois depositavam no columbário. Sim, é um local funerário. Você tem um forno lá. Tem um forno lá? Sim. O que explicaria essa estrutura e daria algum sentido a isso. Eu estou chocado, porque estabelece uma cultura numa época muito, muito antiga. Certo, muito antes de alguém achar que havia alguém aqui. Isso é verdade, sim. Isso é incrível. Os povos antigos vinham para o centro do Atlântico. Surpreendentemente, as pessoas aqui tinham costumes semelhantes aos praticados no Mediterrâneo. Elas viviam nessas ilhas do Atlântico há 2000 anos, talvez até antes. O professor Rodrigues tem provas que podem levar essa data à Idade do Bronze, ou até antes, ao período da Atlântida. Imensas estruturas estão espalhadas pelos campos de milho dos Açores, em forma de pirâmide. Essas construções antigas pareciam estar ligadas umas às outras por uma elaborada rede de túneis, que agora estão parcialmente em ruínas ou bloqueados. Estou no meio de um milharal na Ilha do Pico, nos Açores, que fica entre a Europa e as Américas. Atrás de mim você pode ver a entrada de uma estrutura antiga que os acadêmicos chamam de neolítica. Isso é da Idade da Pedra. Estamos falando de milhares de anos atrás, na época em que ninguém deveria ser capaz de chegar aqui. Ela está ligada de alguma forma a essa pirâmide aqui ao lado. E a pirâmide parece um zigurate antigo. É como a Torre de Babel bíblica. Algo que parece ser asteca. Talvez as pessoas não sabem, porque na verdade ninguém nunca estudou. Qualquer pessoa olhando para isso pode ver que tem uma pirâmide ali e uma entrada bloqueada. Um tesouro arqueológico que ainda não foi totalmente escavado. Essa é uma estrutura fantástica, totalmente construída com pedras secas. Pedras secas quer dizer sem cimento. Sem cimento. Isso foi muito bem planejado e era preciso uma enorme quantidade de pedras secas para construir isso. A escavação parcial foi cuidadosamente feita no interior da câmara e foram encontradas ferramentas de pedra antigas. E isso significa que ela poderia ser da Idade da Pedra. Isso é muito estranho para a posição dos Açores. Era preciso ter conhecimento e muita gente para construir isso. Isso é incrível. De novo a tecnologia da Idade da Pedra. Estamos falando de 4, 5, 6 mil anos de idade. A mesma tecnologia que temos visto desde o Mediterrâneo Oriental até os Açores. Pedregulhos gigantescos empilhados uns sobre os outros, se mantendo em pé por milhares de anos sem cimento. E dessa vez não estamos no Mediterrâneo. Isso pertence a alguma civilização que chegou até o Oceano Atlântico. E ainda há mais evidência de habitantes antigos na ilha. Caminho com o professor Rodrigues por uma densa floresta para conhecer uma aldeia da Idade da Pedra, que tem estruturas megalíticas muito semelhantes às que eu vi em Malta, a 3.540 quilômetros de distância. É muito escorregadio, super escorregadio aqui. O professor Rodrigues descobriu esse lugar em 2014. Com base nas ferramentas de pedra encontradas aqui, ele acredita que a aldeia pode ter 6 mil anos. E, no entanto, ela é praticamente desconhecida para o mundo acadêmico. O professor Rodrigues até descobriu uma caverna feita pelo homem nesse antigo assentamento. Isso é incrível. De todas as estruturas megalíticas que vimos, essa é a mais sofisticada. Talvez fosse a casa de alguém, talvez de uma autoridade, mas talvez fosse uma espécie de lugar sagrado. Podemos estar num santuário muito, muito antigo. Há uma parte externa e uma câmara interna, que é do tipo um local sagrado, tipo um santuário. Fora da floresta, o professor Rodrigues me mostra um artefato que é totalmente incompatível com essa fazenda moderna.
É uma peça de arqueologia que pode redefinir radicalmente a nossa compreensão da navegação na Idade da Pedra. O que é isso? É uma âncora da Idade da Pedra. É incrível encontrar isso aqui. O que ela está fazendo numa cerca? É utilizada como uma pedra comum. O fazendeiro simplesmente a pegou? Sim, ele pegou daqui e colocou no muro. Preciso falar com você. Tenho que te mostrar pedras idênticas que descobrimos no mar no sul da Espanha. Na verdade, essa é muito maior do que as que filmamos, porque encontramos algumas que tinham a metade desse tamanho com um furo no meio. Essa tem 2 furos. Devia ser um barco gigante. Isso é algo enorme. Se tem uma âncora aqui e tem a aldeia da Idade da Pedra, o porto devia estar perto e a água também. Temos 2 vias aquáticas, uma em cada lado da colina e pequenos rios que vão direto para o mar. Você está reescrevendo a história da viagem humana na Idade da Pedra. Isso poderia ajudar a descrever o movimento dos povos antigos entre os diferentes espaços do mundo. O professor Rodrigues me mostra mais uma descoberta incrível. Isso é impressionante. São sucos carrinho. Sim, são sucos de carrinho. Evidentemente, sucos de carrinho. Semelhantes aos que existem em Malta. Vêm de lugar algum e levam a lugar algum no mar. No meio da ilha, temos muitos sucos carrinho. Em todas as ilhas? Em todas as ilhas, exceto na menor. E eles não foram estudados? Nenhum. Nenhum deles. De quando acha que esses sulcos carrinho datam? Do 3º milênio antes de Cristo. Do 3º milênio antes de Cristo? Uau! Sabe, quando começamos essa jornada, sulcos carrinho não queriam dizer nada para mim. Mas quando você vê essa tecnologia sofisticada, tecnologia misteriosa em todas essas ilhas, Malta, Sardenha, Sicília e agora os Açores. Estamos falando de pessoas da Idade da Pedra chegando a todos esses lugares, criando essa tecnologia e usando-a por um longo tempo. Mas como ninguém sabe por que ou como, é incrível. Uma coisa essa tecnologia faz. Ela realmente coloca as pessoas nessa ilha. E mostra que as pessoas podiam chegar aqui de barco. Mais de 4.000, 6.000 anos atrás, talvez. Agora parece claro para mim que mesmo antes das pirâmides do Egito, existia uma civilização da Idade da Pedra e da Idade do Bronze. Um antigo império há muito esquecido. Seu centro parece ter sido no sul da Espanha, exatamente onde Platão coloca a Atlântida. Agora acredito que essa civilização tem em comum a cultura, a arquitetura e a grande capacidade de navegação, como a Atlântida de Platão. Esse império foi provavelmente destruído em uma série de desastres naturais relacionados a Santorini. Parece que a Atlântida de Platão não é um mero mito. Ei, Jim. Nós conseguimos. Conseguiram? Descobriram grandes coisas. Vocês encontraram as âncoras. Provaram que havia uma cultura de comércio no Atlântico para além das colunas de Hércules. Essa é uma evidência fantástica. Mas localizou a Atlântida? Bom, talvez saiba que a Atlântida possa estar enterrada sob a lama em Tartessos. Precisamos investigar mais isso. Eu estou dizendo, prove, encontre e desenterre.